Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vão todos vocês? Conseguem me ouvir bem? Estou aumentando aqui o áudio para ver se fica melhor para vocês. Tudo bem? Ok, beleza. Vamos então, mais uma noite, né, de debates. Eu vou abrir aqui e espero que você também consiga abrir no seu computador. Olha, hoje, o Código de Processo Civil. Abre aí para mim, por favor. CPC, é muito importante. Tá? Deixa ele aberto a partir do artigo 103, ok? CPC. Abre aí também para mim o Código Civil. Código Civil a gente vai precisar que ele fique a partir do artigo 653. Código Civil 653. Em relação ao Estatuto da Advocacia e a Lei 8.906, eu vou precisar do artigo 5º, tá? Vamos deixando aberto. E aí, para finalizar, no Código de Ética e Disciplina da OAB, a gente deixa no artigo 11. Nossa, Morgana, pois é. Para você ver quanto que houve por parte do constituinte, do legislador, a preocupação, né, em falar de procuração, que é o que nós vamos falar no dia de hoje. Bom, você já deve ter visto que eu coloquei aí para você, e vou replicar, vou pegar aqui mais uma vez. Uma história em quadrinhos que eu criei. Mas por quê, Morgana? Porque na aula passada, né, só rememorando, nós vimos as questões atinentes à sociedade de advogados, não é isso? E aí eu queria que você dedicasse 1 minuto da sua atenção na aula de hoje para a gente poder reviver isso. Dá uma olhadinha, por favor, nessa história em quadrinhos, vê o quanto que isso faz com que você pense, reflita, chegue a conclusões. E aí você vai me dizer aqui no chat, você vai escrever. O que que você achou dessa história em quadrinhos? Se efetivamente você lembra da aula passada. Então, existem 3 personagens nessa história em quadrinhos, só para te ajudar, tá? Um é um advogado, ele tem um nome, né? Divaldo. Aí você tem aí, ó, um cliente, um assistido, né? E tem uma pessoa que é uma pessoa que vai te fazer pensar. O assistido pergunta assim: Doutor Divaldo, eu realmente preciso declarar os meus ganhos com as publicidades nas bets, na minha declaração de imposto? E aí o advogado diz assim: Não se preocupe com isso. Existem algumas brechas que podemos utilizar para ajustar, entre aspas, a sua declaração. Eu te garanto sucesso nas minhas práticas advocatícias sempre. Olha só, garantindo sucesso. Confie em nossa sociedade de advogados. Ninguém vai perceber, eu faço isso o tempo todo para os meus clientes. E aí o sujeito pergunta: Mas e se a Receita Federal me pegar? Aí agora, essa professora que está aí do lado está perguntando: vamos pensar juntos? Quais são os fundamentos jurídicos que nos ajudam a avaliar se essa conduta é legal ou se ela é antiética? Olha a conversa entre esse cliente e esse advogado. Nós vimos isso na aula passada, Sociedade de Advogados. Mas primeiro começa pensando se um advogado pode prometer sucesso, ganho de causa. Nós já vimos em encontros passados que a nossa ferramenta instrumental, né, de pensamento e raciocínio, ó,
é a capacidade cognitiva e nosso esforço inclinado em sempre ler e estudar as normas, não é? Mas então somos instrumento, nós não somos pessoas que garantem obrigações de resultado. Olha aí, ó. O problema aí, ó, antiético já aparecendo de pronto. E aí, ele diz que vai ajustar, entre aspas, a declaração de imposto de renda do cliente dele. Vai falsear a realidade, né? Vai causar um problema de grande ordem no campo do ilegalismo, da ilicitude, das fraudes, das violações. E ele diz que ele, enquanto sociedade, faz isso sem que ninguém perceba. Os clientes já estão acostumados. Olha que loucura. Então, assim, ó, situações como essas, né, vão fazer com que você seja testado a todo momento em sua vida prática, né? Será que você fazendo parte de uma sociedade, você é obrigado, né, a seguir essa regra, a regra, né, da falta de compromisso com a sociedade, com o outro, com seu par social? Então, assim, ó, é muito importante, né? É muito importante que você tenha sempre o código de ética, que você tenha o estatuto da advocacia e todos os regulamentos sempre, ó, em grande ordem, em grande pensamento, por favor, né? Nunca cai nessa esparrela, né, nesse balde comum dessas questões aí, ó, voltadas ao mundo da criminalidade, né? Você é advogado. Mais uma vez, pensando em você, enquanto que você deve estudar, eu criei essa atividade gamificada. Entra nela, vê se você se sente à vontade em fazer uso das informações que você já recebeu por mim. Hora do quiz. É super tranquilo, facinho, não vai te custar absolutamente nada. Lê com calma, respirando, especialmente as alternativas. E aí, conseguiu resolver? Conseguiu chegar ao movimento de entendimento desse exercício? O advogado, ele está no fórum, ele está aguardando uma audiência, ela está designada para as 2h30, e aí, ó, acontece qualquer coisa, tá? E ele resolve deixar o local. Vai ter atraso no horário da audiência. Todos os demais prejuízos em relação à pauta de atendimento dessas audiências vão acontecer. O advogado tem ou não tem direito de deixar o local, de deixar o recinto? E aí, o que que você pensa? Aí tem, na verdade, quatro alternativas, né? Se o Armando, advogado, poderia ou não poderia deixar o local. E aí, com uma leitura simplificada, né, você já exclui sempre as alternativas consideradas esdrúxulas e incorretas, né? É sempre assim, ó, uma prova objetiva,
né? Para que a gente chegue ao movimento de acerto, a gente exclui as mais bizarras, porque existem questões que são bem absurdas quando são perguntados alguns movimentos em enunciado, né? E aí ele está dizendo o seguinte, ó, alternativa A, Armando poderia se retirar do recinto, pois o advogado tem o direito de não aguardar por mais de 30 minutos a realização do ato judicial. Aí a gente tem que pensar no seguinte, cara, ele pode ou não pode? A Morgana já me falou alguma coisa, eu já li que advogado pode. Então, todas as alternativas em que tiver a palavra não pode sair, elas estão excluídas. A B e C estão fora do jogo, elas não servem para serem mais observadas, né? E aí ficaria, então, a alternativa A e a alternativa D de dado. A alternativa A, a gente já leu, aí resta a leitura da D. Armando poderia se retirar do recinto, pois não deu causa ao atraso da audiência. Espera aí, quando a gente lê, ó, o artigo 7º do Estatuto da Advocacia, ele fala sobre isso? Ele diz qualquer coisa a respeito disso? Vamos lá no Estatuto, no artigo 7º. São direitos do advogado. Aí eu faço a leitura por completa de todos os incisos, não é isso? Para que eu chegue, ó, à conclusão daquilo que eu quero para responder à minha pergunta. E aí ele diz assim, no inciso de número 20, retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial após 30 minutos. É um direito do advogado, ó, ao qual não tenha comparecido a autoridade que deva presidir mediante a comunicação protocolizada. E aí? Ele pode ou não pode? Lógico que ele pode, gente. Ele não tem que ficar aguardando ninguém, né? Então tá aqui, né? A resposta correta de um assunto que nós lemos, que nós compreendemos, não é isso? Então, todas as vezes em Professora, sim, posso interromper? já Eu interrompi. fiquei na dúvida sobre a questão, porque nesse inciso ele fala assim, ao qual não tenha comparecido a autoridade que vem, que seria o juiz, né? E no caso do exemplo, o juiz estava lá, só teve que suspender porque deu um problema na audiência anterior. Ah, então É, eu mas, pensei que ele deveria esperar. Agora é então, diferente, assim, se o juiz nem apareceu, mas é porque a gente tem que ler respirando, né, Claudinei? Olha só. é por causa da. Eu Retirar-se do pensei que recinto, o juiz não está seria uma condição. retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado. Ponto. Depois ele continua. E ao qual, né? E é somatório, é adição. Né? Então, eu tenho essas duas grandes vertentes. Ele pode se retirar porque ultrapassa os 30 minutos e também quando o juiz não estiver na localidade para presidir o ato, né? Eu tenho que lembrar que o E é adição, é um somatório, né? Aglutina informações dentro de um único informativo jurídico. Né? Aí é uma questão de hermenêutica, tá vendo como uma questão boba às vezes pode pegar vocês pelo contrapé por conta da necessidade de compreensão, né? Da interpretação. É... Beleza, entendi. Então aqui, ó, você vê que há uma oportunidade da gente raciocinar, né, rapidamente essas questões atinentes ao que falamos, não só da sociedade de advogados, mas também na aula passada sobre as questões de como deve se comportar o advogado. Bom, mas o que que a gente vai fazer no dia de hoje? A gente vai falar um pouquinho de procuração, porque afinal de contas, para que a gente possa trabalhar para alguém, né, a gente tem que ter um documento que possa fazer jus à representação de fala, né, de escrita que a gente faz na ambiência jurídica. E esse documento tem um nome, né? Esse documento ele está descrito inicialmente, né? Quando a gente lê o Código Civil, ele está descrito no artigo 653. Ele diz que existe um documento para isso, ó. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem, de uma outra pessoa, poderes para que em seu nome possa praticar atos
ou administrar interesses. Aí aqui ele dando nome à definição, ó, a procuração é esse o instrumento do mandato, com T de tatu. Então o artigo 653 está dizendo o seguinte, olha, se você quer trabalhar para alguém, se você quer agir em nome de alguém, você precisa de um documento. Esse documento tem um nome, e todas as vezes em que eu lembrar da instrumentalização desse mandato, que é a outorga de poderes, a entrega chama-se procuração. O documento papelizado, escrito, impresso, né, manualizado, é a procuração, mas a outorga é o mandato, é a instrumentalização. Então, o 653 ele tem essa preocupação, sabe, de pensar em como que essas pessoas, elas podem habilitar outras para atuação em juízo ou fora dele. Aí o aluno me perguntou assim: "Morgana, mas, a gente só dá procuração para advogado?" Não, a gente dá procuração para quem a gente desejar. Porque aqui no 653 está dizendo assim, ó, que opera-se um mandato quando alguém recebe poderes de outrem para praticar em seu nome atos ou administrar interesses. Não está falando que é o advogado, está falando outrem, uma outra pessoa, um terceiro interveniente, uma outra pessoa qualquer. Mas nota que tem uma preocupação no capítulo 10, né, de dizer como é que ele funciona, como é que ele pode ser feito, né, as suas características, os seus elementos essenciais, as suas classificações. Quem diz isso é o Código Civil. Quer ver? 654, ó, todas as pessoas capazes são aptas. Aí a gente tem que lembrar daquela nossa aula que eu te mostrei a linha do tempo, né? Entre pessoas que são assistidas, representadas, avanços, retrocessos. Aí você tem que lembrar disso. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. O outorgante é quem está, ó, dando os poderes ao outorgado, que é outra pessoa que recebe para atuar. Então ele está dizendo, ó, todas as pessoas, qualquer pessoa que seja capaz, tenha na gestão dos seus atos de vida civil capacidade, né, para indicar pessoas, pode assinar um documento chamado procuração com a instituição de alguns poderes para falar assim, ó, faz isso para mim. Ah, por que, Morgana, que alguém faria isso? Ah, daí eu não sei, é uma pergunta de milhões, né? Pode ser que a pessoa esteja, por exemplo, impossibilitada de ir naquele local, né, porque é distante, ou esteja com algum problema, né, temporário, né, adoecido. Então, outras pessoas precisam agir e facilitar a vida, né, para que as situações comuns de cidadania ganhem fluxo, né, e sigam o seu caminho. Mas, seguindo a lógica da leitura do 654, ele diz assim no parágrafo primeiro, ó, o instrumento particular, essa procuração, né, que você faz em casa, deve conter a indicação do lugar onde foi passado, é por isso que está embaixo tem, por exemplo, ó, Rio de Janeiro, 13 de março de 2025, ó, a indicação do lugar, a qualificação das partes, aí ele já diz como é que eu vou montar a procuração, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão de todos os poderes que são conferidos. Ele já te dá a instrumentalização de como eu monto esse documento. Olha como é fácil, então. Ele já diz: olha, pode ser feito desta forma. Bom, Morgana, mas ele me fala de poderes. Que poderes são esses? Os poderes, né, eles podem ser amplos, gerais e podem ser poderes específicos. Aí agora que a gente tem que pensar, porque dependendo do poder que a gente concede, né, a uma outra pessoa para agir em nosso nome, pode ser que um grande estrago seja feito. Eu não estou dizendo que todo mundo vai pegar uma procuração, né, e vai agir de uma forma inadvertida e incorreta. Não, não estou falando isso. Mas existem pessoas que, infelizmente, se valem, né, se valem dessa situação para causar prejuízos de grande monta. Mas quem é que fala sobre os poderes das procurações, né? O slide está parado mesmo, tá? Esse slide está lá para baixar, eu não fico rodando slide não, tá? E aí, olha o que acontece.
todas as vezes que você precisar saber que poderes podem ser colocados numa procuração, quem vai te dar, ó, é o Código de Processo Civil, que é a espinha dorsal, ó, que mantém seguro, né, rígido, qualquer tipo de problema a ser questionado. Vamos para o Código de Processo Civil, no artigo 103? Podemos? Código de Processo Civil? Ele está dizendo assim, ó, a parte, alguém, uma pessoa, será representada em juízo por um advogado. Ele está dizendo que tem que ser por um advogado, aí você pega o artigo 133 mais uma vez e tudo que a gente leu traz para cá. Desde que ele seja regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. No parágrafo único, ele diz: é permitido que uma pessoa postule em causa própria esse advogado, né, quando ele for habilitado para isso. Então, você, advogado, não precisa constituir um outro se não quiser. Ele está dizendo, ó, que você tem esse direito, mas você só faz uso, né, das suas próprias ações e conhecimento técnico se desejar. Eu, Morgana, acho que em alguns grandes casos isso não é recomendado. Causas de pequeno vulto, de pequena valia, né, de pequenos conflitos diários, acho que vale a pena você se defender, porque você exercita, você vai estudar, né? E até porque você não vai ficar pagando honorários para outro colega. Mas causas em que mexe muito com o teu equilíbrio socioemocional, acho que vale a pena você conferir poderes para um outro colega. É só uma dica, um aconselhamento. Por exemplo, direito das famílias, né? Uma causa que envolva, por exemplo, divórcio, né, a questão de disputa de filhos, etc., não acho que seja um bom motivo para você permanecer advogando para você mesmo. Bom, Morgana, eu consigo ter eixo e temperança, zelo, dedicação, destreza, ok, então é com você, né? Mas aí ele está dizendo assim, ó, no artigo 104, que o advogado não pode ser admitido em nenhum processo, né, em juízo, sem procuração. Todas as vezes que o advogado se apresentar, né, numa ação judicial, ele tem que portar um instrumento do mandato, que é a procuração, que aí tu já conhece como é que faz pelo Código Civil. Mas ele diz assim, ó, tem uma exceção. Salvo, aí ele diz assim, ó, pensa rápido, ó, se tiver alguma questão que envolva prazo, isso seja urgente, emergencial, vai precluir, vai decair, vai prescrever, o direito do cliente vai à bancarrota, pode sim atuar sem procuração. Avisa o juiz, diz lá na procuração, diz lá no requerimento, na petição, onde quer que valha, que você vai apresentar. A procuração não há prazamento legal, mas qual é esse prazo? Está dizendo aqui, ó. Nessas hipóteses, o advogado, ele está falando isso no parágrafo primeiro, ó. Nessas hipóteses, o advogado, independentemente de qualquer tipo, né, de garantia ao juiz, ele pode exibir, apresentar, juntar a procuração no prazo de 15 dias. E que pode, inclusive, pedir a prorrogação por igual período, porque pode ser que 15 dias seja um tempo muito curto para juntar essa procuração, precisando de mais 15, chegando ao total de 30. Mas por que um tempo curto, Morgana? Imagine se você estiver trabalhando para uma pessoa que está morando no exterior, né? Como é que ela vai fazer a assinatura dessa procuração, especialmente se essa procuração tiver algum requisito especial, solene e burocrático? Então, tem que ter mais tempo. É só solicitar a dilatação do prazo ao magistrado. E isso é muito fácil, né? Ele já está dizendo 15, com 15, você pode chegar ao total de 30. Mas aí, agora a gente chega uma questão bastante interessante para a gente montar essa procuração, né, que estava dizendo como monta lá no Código Civil. Essa procuração, quando ela é feita, né, de forma ampla, geral para o foro, ela pode ser outorgada, aí eu estou te mostrando, olha, duas classificações. De forma pública, a gente faz no cartório de notas, paga lá um determinado valor ao tabelião, porque alguns órgãos, especialmente a administração pública, às vezes só aceita uma procuração feita em cartório. É essa, instrumento público, né? Ou particular.
assinado pela parte. Então, você tem dois grandes movimentos da procuração. Você pode fazer no cartório, deve estar algo em torno hoje de uns R$ 250, sai toda selada, chancelada pelo tabelião, ou faz no seu escritório, né, de uma forma simplificada. As pessoas hoje podem assinar pelo Gov, ou se for advogado, pelo token, e tá tudo certo, tá certo? E ele vai dizer assim, ó, que essa procuração vai habilitar o advogado a praticar todos os atos do processo, todos os atos que sejam necessários, né, para que o processo siga o seu rumo natural. E aí ele diz assim, ó, exceto para, aí ele começa, ó, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sob o cauce fundação, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência. Ele está dizendo, então, que essa procuração geral ampla, ela não tem esses poderes específicos. Deu para compreender? Então, a procuração aberta, ela tem uma especificidade, é só para aquilo, sabe? Ela só serve para aquele determinado ato que você disser no corpo, no bojo dessa ação, dessa procuração. Mas se você quiser mais, ir para além, aí é que a gente tem que pensar, e são todos esses poderes em que o Código de Processo Civil ele começa a dizer para a gente que podem ser colocados desde que haja convergência de interesses, acordo entre advogado e cliente, mandatário e o tal do mandante, né? Então, vamos tentar entender como é que isso se processa. Se ele está dizendo para mim que eu tenho alguns poderes, e o primeiro deles é receber citação, eu preciso pensar se realmente eu quero esse encargo, eu como advogado. Por exemplo, ó, eu vou te dar um testemunho. Eu, Morgana, nunca quis receber citação. Portanto, eu nunca coloquei esse poder na procuração dos meus clientes. Mas por quê? Porque todas as vezes que eu coloco que eu vou receber citação para o meu cliente, eu estou autorizando que o Poder Judiciário bata as minhas portas da minha residência, do meu escritório, através, por exemplo, do oficial de justiça, entregando cópia, né, de uma determinada ação judicial com um determinado mandado para que eu cumpra um prazo ou que me comunique a existência de uma ação judicial de um cliente meu em que eu sou advogada. Ah, eu não quero essa perturbação. Eu quero, né, ter a minha paz social, sossego, descanso e lazer na porta da minha residência, especialmente quando eu trabalho de home office na minha casa como advogada. Esse poder, né, de receber a citação é um poder essencialíssimo, mas desde que você se comprometa a isso. Porque muitas das vezes você trabalha para um cliente, imagina que eu vou te contar, ó, e ele some, ele vai embora. E aí o oficial de justiça bate na sua porta e quando você diz que você recebe citação em nome do seu cliente, você evita a revelia. Você evita a revelia de um sujeito que sequer está aparecendo para trabalhar com você e se manifestando dentro de um processo. Você praticamente é citado dentro desse processo como se você fosse esse teu cliente que sumiu, que foi embora. E aí, Morgana? Não coloca esse poder. Sabe, não chama para você essa responsabilidade. Deixa que o seu cliente, né, dependendo do que ele fez, do processo em que ele tem que se defender, deixa que ele receba a sua própria citação e ele procure você no aprazamento que está disposto no mandado. Porque o mandado, né, que vem colado com a cópia da ação inicial, está lá dizendo o prazo que ele tem que recorrer. E é aquele prazo em que ele tem para procurar um advogado. Então, ele mesmo se dá por citado, ele mesmo diz ao oficial de justiça e ao Poder Judiciário: olha, eu estou recebendo esse documento e sei o que devo fazer, porque o oficial de justiça lê, esclarece, informa. E, ao informar, escolariza esse seu assistido, seu cliente, para que ele procure você como advogado ou qualquer outro patrono.
Deu para entender por que que eu nunca quis receber citação? Porque eu não quero na minha porta, na porta do meu escritório, toda hora oficial de justiça batendo, né, como se eu fosse, por exemplo, a grande ré dessa ação judicial. Não quero isso. Em regra, né, inclusive até os meus colegas, assim, né, eles em regra também não autorizam ter esse poder íncito, incluído na procuração, porque no artigo 105 ele está dizendo que você pode colocar, se você quiser, não é? Vamos embora. Se você já compreendeu isso, o eu Amilcar também se filia a essa corrente. É interessante a gente pensar e dialogar para a gente entender que, às vezes, né, algumas questões que podem parecer grandes soluções para algumas pessoas podem ser perturbadoras para outras, né? E vice-versa. Ele diz assim, ó, que você no artigo 105 pode colocar como um poder específico, se você quiser advogar, né, em conjunto com o seu cliente, ó, convergência de interesses, o poder de confessar. Olha isso. O cliente está te dando o poder de você reconhecer a veracidade de determinados fatos, a existência de determinados crimes, dívidas, de questões ilegais e criminalizantes que ele cometeu, se ele te der uma procuração que contenha esta palavra confissão. Eu, Morgana, nunca, nunca em toda a minha vida coloquei este poder, porque eu não sei quais são os efeitos jurídicos que vão me vincular a esse processo. Aí eu confesso qualquer coisa em nome do meu cliente, ele vai, ó, conta para mim a história de vida, de sofrimento dele, ele conta o problema dele, e em juízo eu confesso através, ó, da procuração, porque ele me deu esse poder, eu confesso e reconheço uma obrigação qualquer. Ah, Morgana, mas ele não cometeu crime nenhum, tá? Então vamos dizer aí que ele me deu a oportunidade de confessar o pagamento de uma dívida. Ele está com o nome dele sujo, né? Negativado. SPC Serasa e Cadi. E aí eu vou lá, ó, tenho o poder de confessar, eu confesso, ó, ele está devendo sim, ele vai pagar. Ah, quando? Ah, quando eu não sei. Mas espera aí. Será que, Morgana, você quer esse poder de confessar coisas, obrigações, reconhecer a veracidade de algum fato em nome de uma outra pessoa? Já é difícil a gente reconhecer que a gente fez alguma coisa errada, nós por nós mesmos, que dirá um advogado para o seu cliente. Então, assim, ó, se alguém quer confessar, que ele confesse, eu não. Você está entendendo que a gente não deve abraçar problema de cliente? A gente tem que defender com distanciamento, mas aproximando o direito, a norma, mas nunca sentando e chorando com o cliente. Percebe? Mais à frente, reconhecer a procedência do pedido é um outro, ok? É um outro poder do 105. Esse poder, olha o que ele te concede: uma autorização para concordar com pedidos feitos pela parte contrária na ação judicial, pela parte contrária no processo. Entenda o que eu vou te dizer. Isso não é, assim, um caso que possa ser considerado para todos. Mas muitas das vezes atendemos pessoas, né, com baixo letramento, com pouca escolaridade, pouco, né, esclarecimento. Aí você reconhece, por exemplo, a procedência dos pedidos feitos por uma outra pessoa. E ele não consegue compreender o que aconteceu em audiência, porque você colocou esse poder dentro da procuração. E aí, na audiência, você fala: posso reconhecer os pedidos? Olha, vai dar isso, isso e isso, vai acontecer isso e isso no processo. Você realmente está devendo pensão alimentícia. Para você não ser preso, você tem que pagar isso, isso e isso de juros e encargos moratórios. Nananana. Pode. Aí você reconhece. Aí ele não paga. Aí ele vai dizer para você: mas você não me deu a chance de pensar, você não me disse que isso ia acontecer comigo. Mas só que agora sim, o advogado, o senhor já reconheceu a procedência do pedido, que o cara era um devedor ponto mais de pensão alimentícia.
Estou falando um caso concreto, uma situação hipotética. Então, dependendo do que você vai reconhecer, você pode ajudar na condenação do teu próprio cliente, cara. Então você tem que pensar nessa grande responsabilidade que esse poder traz. Então, assim, ó, pensar nos poderes do 105 é jogar um jogo de xadrez. Esses mais pungentes, preocupantes, deixa de fora. Não absorva, não. A menos que você fale, ah, Morgana, ó, eu sou, sabe, o sujeito vida louca. Eu sou advogado destemido mesmo, sabe, que não vou me acovardar, eu não tenho prejuízo nenhum em relação a isso, não há temeridade comigo. Aí é com você. Eu, Morgana, sempre fui uma pessoa não medrosa, mas sempre fui uma pessoa muito cautelosa, porque eu nunca quis confundir os meus direitos com os problemas ou deveres dos meus clientes. Porque na hora que você acerta, na hora que dá tudo muito bem na ação judicial, o cliente vai te aplaudir. Agora, basta que os pedidos não sejam julgados procedentes como ele deseja. Aí vai falar que você trabalhou mal, que você não fez o que ele desejava, que você não foi pelo caminho que era o correto. Aí ele pega, né? Ele exclui você da procuração, não é isso? Ele revoga a procuração, contrata um outro advogado. Aí vem o teu colega, um outro colega e diz: é, realmente, a Morgana elaborou aquela petição toda errada, por isso que aconteceu isso e isso. E aí você ainda deu esse poder para ela. Então, tenha cuidado, tenha cautela. Transigir. Esse é um poder também muito perigoso, porque a transação, que é a celebração de acordo, debate de interesses, a aceitação de pedidos, né, ou cessão de direitos, pode encerrar um problema, um conflito, um litígio ou acirrar ainda mais. Por quê, Morgana? Porque são duas pessoas em juízo. E, em regra, as pessoas estão de lados opostos. E, em regra, essa transação tem uma força muito grande, porque ou ela encerra por completo o conflito, ou ela vai fazer com que, de forma definitiva, esse conflito permaneça. Porque transigir, transacionar, né, celebrar acordos vai depender muito do quanto cada um se sente satisfeito. Aí hoje o teu cliente na sala de audiências diz que ele está satisfeito, que ele aceita. Na audiência de conciliação, ele diz: ah, tudo bem, pode celebrar o acordo, eu gostei. Saiu da sala de audiência, ele começa a coçar a cabeça. Aí ele começa a fazer contas, ai, não vou ter como pagar, ai, eu não entendi bem o que o senhor me explicou, o que a senhora falou não foi da minha compreensão, eu não entendi. Aí vem sempre o mundo, né? Daquilo que está na opacidade, ninguém nunca entende nada. Então, por exemplo, transigir também é um poder muito perigoso, né? Tenha cuidado com ele. Se você acha que você pode celebrar acordos para o seu cliente, cuidado para que ele depois não ache, né, que você, por exemplo, ultrapassou os limites impostos por ele, né, causando prejuízos pessoais. Bom, mais um pedido é o de desistir, que está no 105. Esse daqui é café com leite, né? Esse é um pedido, um poder assim que não fede nem cheira, porque os grandes doutrinadores dizem o seguinte, que esse poder autoriza o advogado, por exemplo, a desistir de um recurso, desistir de uma ação, né? A fazer com que o próprio movimento de atendimento seja desfeito entre as partes. Ai, Morgana, mas espera aí, desistir de uma ação, desistir de um recurso, se o advogado tiver a plena certeza, a confiança técnica, jurídica e científica de que aquele recurso, olha, por mais jurisprudência e doutrina existente, não vai levar a lugar nenhum, ele pode falar, olha, se você quer continuar com esse firme propósito de recorrer, eu estou saindo do processo, estou renunciando aos poderes que você me concedeu, né? E procure um advogado, porque por mim eu desistiria dessa ação. Você também pode fazer isso. Eu desistiria desse processo. Né? Então, alguns doutrinadores entendem que esse é um café com leite porque você tem cartas na manga, e a carta na manga é renunciar à própria procuração. Bom, esse outro poder aqui, ó,
renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação. Bom, se você tem extrema confiança em quem é teu cliente, se você tem extrema confiança no direito que você trabalha, o quanto que você investiu esforços, né, em elaborar bem uma procuração, uma ação judicial, um recurso, significa dizer que o encerramento de um processo pode ser reconhecido por você sem sombra de dúvidas, sem nenhum erro. Também é o considerado café com leite, né? Porque assim, ó, toda ação judicial que ela inicia, chega o momento da sua finalização, não é ad eterno, pode ter um período prolongado, né, desse processo chegar ao movimento finalístico, mas a explicação é que em algum momento haverá o encerramento dos autos. Então, desistir, renunciar ao direito que se funda é a mesma coisa que a gente falou lá em cima, né, do ato procuratório, né, de sair desta base, né, de protetividade do seu cliente. Bom, o pior poder que eu acho que tem numa procuração é o de receber e também o de dar quitação, especialmente para quem não tem boa fé. Para o advogado que não trabalha com comportamento ético adequado e superior. Porque quando se recebe, por exemplo, valores, quando se recebe, por exemplo, documentos, né, movimentação financeira, significa dizer que esse advogado está resolvendo a vida creditícia de alguém. E se ele não tem ética, ao receber documentos e valores e dar quitação, por exemplo, ele está declarando que tudo fora cumprido e que o cliente dele está satisfeito com absolutamente tudo, que se encerram os compromissos administrativos, se forem o caso, judiciais, encerram-se disputas, pode-se fazer ajustes de condutas. Então, ó, tem boa fé? Ok. Não tem boa-fé, é melhor que não coloque. Receber nem dar quitação. É por isso que tem muito advogado que recebe verba honorária, que também faz parte, né, de um movimento compensatório do seu cliente e some, vai embora. E aí a gente vê aí, ó, no Direito News, a gente vê no Migalhas, a gente vê no Jus Brasil, advogado sendo sentenciado, advogado sendo buscado pela justiça porque ficou com dinheiro de cliente. Mas ficou por quê, Morgana? Porque tinha na procuração receber e dar quitação. Então, é alguma coisa que você tem que pensar. Se realmente você vai ter esse compromisso com o zelo, com a dedicação e com os valores deontológicos. Outro poder, firmar compromisso. Esse também é um poder, né, que dizem os autores assim, ó, que é tipo algodão doce. Também não faz nenhum grande movimento de onda, porque firmar compromisso é só um movimento autorizativo de celebração de acordos, por exemplo, de compromissos, né? De encerramento de disputas, ajustes de condutas, mas desde que haja convergência de interesses e você esteja trabalhando pelo melhor, com o melhor direito em mãos, não vejo por que você não usar esse poder, né? Assinar declaração de hipossuficiência. Quando a gente fala hipossuficiência, a gente está falando daquele sujeito que é miserável, né? Economicamente, na acepção da lei. É uma palavra pesada, feia, assim, né? Uma palavra que muitos discutem, mas ainda está em voga no direito, que é declarar que o seu cliente não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. E aí está dizendo que o advogado pode colocar na procuração que ele entendendo, verificando, né, todos os documentos do cliente, especialmente os documentos creditícios, imposto de renda, contra-cheque, contratos de trabalho, ele pode garantir ao juiz ou ao magistrado, né, de que o cliente dele é pobre na acepção da lei. Então, também se ele tiver boa-fé, esse poder aqui, ele não causa nenhum prejuízo, não causa nenhuma perturbação de grande monta. Então, quando você olha, ó, mais uma vez para o 105, né, do Código de Processo Civil, ele vai dizendo, olha, você pode colocar esse, aquele outro poder, mas vai depender, né, de quem são vocês partes envolvidas, advogado e cliente, né? Aqui eu estou falando da procuração
né, que é concedida, outorgada e celebrada com o advogado. E aí, não só isso, né? Quando a gente olha, você quer ver uma coisa? Mais uma vez, para o Código Civil, olha que interessante, no artigo 656, ele diz que o mandato, ok, que é a outorga de poderes instrumentalizada pela procuração, pode ser expresso, tácito, verbal ou escrito. Mas nota, quando essa informação, né, diz que pode ser, ó, tácito, né, joinha, ok, verbal, tá bom, você vai ser meu advogado. Hoje, né, com a movimentação contemporânea, transformadora do direito, isso cai um pouco em desuso. Porque assim, olha, nossa vida prática é uma vida, né, de solenidades e burocracias, formalidades, né, instituída por meio de documentos, para que a gente ganhe perenidade, para que a gente ganhe a possibilidade de comprovar isso no futuro, ad eterno, né? Então, é sempre muito interessante que esse documento, que é a procuração, seja feita por escrito, até porque para que nenhum poder que seja concedido em conjunto, celebrado com o seu cliente, né, por meio de diálogo, por meio de acordo, seja posteriormente questionado. E eu ainda faço um outro aconselhamento para vocês, futuros advogados. Todas as vezes que receberem um cliente no escritório de vocês, né, e que for celebrar uma negociação para o trabalho iniciar, por meio de um contrato de honorários que a gente vai ver em outras aulas, e assinar uma procuração, deixe sempre presente na sala de portas abertas o seu estagiário ouvindo, né, verificando, conhecendo e percebendo a celebração como forma de testemunha. A sua secretária, sempre muito atenta a todos os esclarecimentos e pormenores que são ditados, né, a partir desses documentos, para que amanhã ou depois você não seja vítima do seu próprio cliente, né? Você não seja provocado por ele em ações judiciais por conta, né, desses poderes que causaram alguns prejuízos em ações judiciais ou em recursos, quando mal utilizados ou quando ele entender que ele não deveria ter te concedido e você nada falou, você omitiu, né? Ou então houve uma obscuridade ou uma contradição nas ideias faladas. Isso é seríssimo. Então, a procuração é esse documento, sabe, que vai inaugurar a possibilidade de você ser o grande interlocutor desse seu cliente. Por isso que todas as vezes que a gente fala de boa-fé, a gente está falando de um lugar muito necessário, porque a procuração ela vai estipular como que você vai negociar, como que você vai falar com pessoas, como você vai se responsabilizar por ela, como é que você vai fazer, por exemplo, a adoção de doutrina, de jurisprudência, como é que você vai conhecer o direito, operacionalizar o bom andamento das ações judiciais. Então, é esse documento que vai permitir que o advogado possa fazer com que todos os atos, por exemplo, sejam conhecidos, ratificados, legitimados, validados, transcritos, né? Transladados, copiados de um lugar para o outro, é a procuração que permite. É por isso que a gente diz que aqui no Brasil o documento de maior importância da gente é o CPF, porque nos distingue de todo e qualquer cidadão, e que um documento muito importante, muito sério também é uma procuração, porque da feita, né, que pode salvar vidas humanas na solução de litígios, pode estragar a vida de alguém quando esses poderes forem mal utilizados, né? Aí eu queria trazer para você isso aqui, ó. No Código, de Ética e Disciplina, o que diz o artigo 11. Vai lá para você ver. Olha a persistência, a renitência do legislador em colocar sempre essas informações de procuração em vários lugares. Artigo 11, tá? Do Código de Ética e Disciplina. A gente já passeou, ó, pelo Código de Civil, pelo Código de Processo Civil, agora pelo Código de Ética. 11. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha um outro advogado já constituído. Patrono é a mesma coisa que advogado. Sem prévio conhecimento deste anterior que já foi contratado. Mas por quê, Morgana?
Porque o que existe entre, né, advogado e advogado é parceria, é responsabilidade, é empatia, é reciprocidade, é ética, né, é movimento transparente, de verdade. Então, o sujeito que te contrata, né, ele precisa seguir aquele rito de propositura da ação com você e que não precisa ser até o fim, porque um advogado pode desistir ou o próprio cliente desistir de você, é uma outra história que a gente vai falar no contrato de honorários. Mas todas as vezes que você quiser, né, contratar um outro advogado, justifique de forma plausível por que que você vai revogar os poderes daquele inicial, daquele primeiro. Ou, se aquele primeiro contratado, por exemplo, estiver em outro estado, em outro país, e for para a adoção de medidas judiciais urgentes, prementes, inadiáveis, aí pode. Mas você vai ter que comprovar com documento. Que documento, Morgana? Aí a gente vai ter que ver qual é o caso concreto em si. Imagine que seu advogado esteja viajando de férias nos Estados Unidos, hipoteticamente, tá? E aí ele não deixou ninguém que representasse, né, quem ele é aqui no Brasil. Ele não subestabeleceu para ninguém os poderes. Ele permanece com os poderes agarrados com ele. Aí ele foi viajar de férias com a família para os Estados Unidos. Bom, Deus me livre e guarde, bater aqui na madeira, né? Aí você fica adoecido, você precisa de uma internação e uma cirurgia de emergência. E o hospital que você tem o plano de saúde não quer autorizar. O plano de saúde nem o hospital não querem te operar. Então, ó, adoção de medidas urgentes e inadiáveis. Mesmo que você já tenha um advogado anterior, você pode contratar um outro sem que aquele saiba. Ah, e aquele quando chegar dos Estados Unidos, ele toma conhecimento, né? Você comunica formalmente. Uma outra coisa que você tem que pensar é o que diz o artigo 12, que o advogado não pode deixar em abandono ou em esquecimento, desamparo, desidratando os seus processos de recursos, quando ele já foi contratado e tem um instrumento procuratório para atuar em nome de um cliente. Mas por quê, Morgana? Porque senão ele mata o direito do cliente, preclui, decai, né? Causa um prejuízo de grande monta por conta de necessidade, né, de acompanhamento, interposição de peças intermediárias, interlocutórias e recursos, e você está de braços cruzados, você está sendo ó, imprudente, negligente, imperito, não pode. Recebeu a procuração, trabalhe com garra e afinco. Não quer mais? Não tem mais interesse naquele feito? Faz o seguinte: renuncia à procuração. Se não quer renunciar à procuração, subestabelece. Dá para um outro advogado aqueles poderes que você já recebeu e abre mão deles. Isso é possível também, né? Então, está dizendo aqui no 13, ó. A renúncia ao patrocínio implica omissão do motivo e continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou do escritório de advocacia durante um prazo estabelecido em lei. Não exclui, todavia, a responsabilidade pelos danos causados de forma dolosa ou culposa aos clientes e aos terceiros. O que que ele está dizendo? Que renunciando, né, os poderes de uma procuração, você é obrigado a ficar neste processo durante um determinado lapso de tempo. Morgana, mas onde é que está te dizendo isso? Eu vou te mostrar. Diz que a gente precisa ficar 10 dias, né, cuidando desse processo. Aqui, ó, 10 dias cuidando deste processo, e sai com a devida justificativa depois de cientificar por escrito. Dá uma olhadinha, por favor, no artigo 5º, parágrafo 3º da lei, né, do Estatuto da Advocacia. Artigo 5º, parágrafo 3º. Ele está dizendo, ó, o advogado pode renunciar ou se renunciar que renunciar, você pode ler de todas as formas, ao mandato. O que que é o mandato? A procuração continuará
por 10 dias seguintes a essa comunicação, a essa notificação irrefutável da renúncia. Escreve, faz um documento, notifica por escrito o seu cliente, faça com que ele tome ciência de que você não quer mais ser advogado dele. Só que você, por lei, você é obrigado a ficar 10 dias depois da ciência inequívoca do seu cliente, cuidando desse processo. E aí, então, esses 10 dias serão tempo suficiente para o seu cliente buscar um novo advogado, a menos que esse seu cliente consiga um novo advogado ou defensoria, um escritório modelo, antes de terminar os 10 dias. Então, a lei está dizendo: ninguém fica refém de ninguém. Não é porque a gente assinou um contrato de honorários que a gente vai ficar para todo sempre, né, cuidando desse processo judicial. Pode ser que a gente queira se desvincular em algum momento. Ah, por quê? Ah, porque eu me aposentei, eu não quero mais ser advogado, eu passei no concurso público. Ah, é porque eu fui mudar, né, de estado, não moro mais nesse estado, fechei o meu escritório, né? Muitas coisas podem acontecer, acidente de vida, eu fiquei doente, eu estou afastado. Então, existe uma preocupação de fazer com que a formalização desse documento, que é a procuração, ela ganhe vida, ganhe força pela manifestação da escrita, da celebração, da solenidade, né, do conhecimento de como ela pode ser feita, mas também essa procuração, né, dizem os grandes autores que por mais que ela tenha algumas características, como, por exemplo, da consensualidade, né, as partes se querem, se desejam e por isso que elas contratam umas outras e você dá a procuração para um advogado, que ela pode ser gratuita pela própria natureza, porque o que vale dinheiro não é a procuração, é o contrato de honorários. Dizem alguns autores que uma característica de procuração é o fato dela ser intuito personae, né? Isso só entre aspas, porque quando se dá uma procuração para alguém, só serve para aquela pessoa, ou se for uma sociedade de advogados, para cada um individualmente, além da sociedade. Então, assim, ó, a procuração, ela indica quem é que você quer que trabalhe, a menos que seja, né, um grande escritório, uma grande sociedade de advogados para muitas pessoas, mas mesmo assim, você pode sair dessa sociedade, não mais fazer parte ou não desejar mais, renunciando aos poderes que recebeu antes. Dizem alguns autores que essa procuração também pode ser revogada a qualquer momento. Ela, inclusive, pode vir com prazo de revogação, né? O cliente pode colocar um prazo de revogação ou pelo menos colocar um motivo para revogar. Isso também pode ser feito, né? Então, são características desse documento que é de extrema importância. Agora, lembra do seguinte: somente pessoas maiores capazes podem, né, instrumentalizar outras para a concessão desse instrumento de mandato, que é a procuração. Então, assim, ó, todas as vezes em que eu estiver trabalhando para alguém, né, eu preciso saber o quanto que de responsabilidade, de compromisso eu tenho com essa pessoa para que ela possa me representar. Aí agora eu quero te mostrar uma procuração. Ela com duas características, tá certo? Eu vou abrir aqui para você. Deixa eu ver onde ela está. Ela tem uma característica. Espera aí, parará, parará, papá. Ela tem uma característica aqui, tá aqui. Ela tem uma característica simplória, tá certo? Que a gente faz no nosso escritório, não sei se você está vendo, aqui no meu lado esquerdo, ok? Ela tem uma característica bem simplória, ó, ok? Mas que cumpre os requisitos do Código Civil, ó, fazendo no primeiro quadrante a identificação do outorgante, quem é o teu cliente, do outorgado, que é você advogado, de todos os poderes, que são gerais, e os especificados para a ação, ó, com a data da celebração, dia, mês e ano, assinatura de quem está outorgando. E você pode fazer pelo movimento, né, do Visual Law, ou do Legal Design, ou Design Thinking. Eu já falei isso para você, transformando o direito numa forma mais palatável de ser lida, compreendida por meio, ó,
de movimentos ilustrativos ou iconográficos. Olha como que a mesma informação, né, se transforma, ganha beleza, ganha dedicação, ganha vulto e efetivamente o seu trabalho fica muito mais, né, aclarado e aplaudido. Então, por exemplo, no momento da cobrança dos seus honorários, você trabalhando de uma forma, né, bastante evidente, e dedicada, certamente você vai poder, dentro da tabela de honorários, cobrar valores considerados possíveis e reais em relação a qualquer outro advogado. E aqui é que a gente começa a se destacar, gente, pelo conhecimento técnico que a gente tem, né, para a produção de determinados instrumentos processuais. Isso você pode fazer não só na procuração do contrato de honorários, inclusive também nas peças processuais. Eu vou colocar aqui para você, se você se interessar, dá uma olhadinha. Esse site aí, ó, é o Jus Brasil, né? E aí, então, muitos advogados hoje trabalham desta forma, inclusive fazendo pareceres, aconselhamentos técnicos, contratos de toda natureza por meio dessa forma, né, mais palatável de compreender o direito. Lembra que a gente falou do professor Barroso, né, que ele tem essa preocupação de que todo mundo se sinta prestigiado e conheça muito bem o direito, né, da forma com que ele é escrito, para que não fique depois o prejuízo, né, do dito pelo não dito. Então, assim, ó, eh, eu queria dizer o seguinte, que não só essas questões atinentes ao mundo da procuração, mas eu tenho aqui também alguns questionamentos que continuo fazendo, e vou te mostrar, em relação a problemas criados por advogados que recebem atos procuratórios, recebem procurações, né? E depois causam prejuízos aos clientes. Dá uma olhadinha nisso para ver se você concorda comigo. E aí, o que que vocês acham disso? O sujeito recebe uma procuração para trabalhar para uma determinada pessoa, ele faz uso de todos aqueles poderes do 105, pega esse recurso de apelação, ele escreve como se estivesse fazendo a defesa, né, como se fosse a fala do cliente, né, fazendo um uso inadvertido do direito, né, um uso a contrário senso, temerário, perigoso. Você está vendo porque eu digo que tem muitos daqueles poderes no 105, né, que causam um prejuízo bastante grande? Se o juiz entender, né, olha só, se o juiz entender
né? Que esse prejuízo aqui pode atentar contra todo o sistema de justiça. Aí é responsabilidade para todo mundo, né? Responsabilidade para o advogado, responsabilidade para o cliente. Consegue perceber o prejuízo? Então, assim, puxa vida, Milka, né? É isso que você está dizendo. É um exagero, sabe? É um descontorno, é uma bizarrice. Então, isso é seríssimo. Então, quando a gente está falando de procuração, a gente está falando justamente disso, né? A gente está falando dessa nossa necessidade de ter esse olhar cuidadoso, né? Para dentro das questões que envolvem os direitos dos clientes, né? Então, assim, ó, eu peguei essa procuração aqui para desculpe, essa apelação aqui para que vocês pudessem perceber o quanto que esse instrumento procuratório pode causar de prejuízo, né, às pessoas. E aí, eu queria que vocês, sabe, se pudessem, que vocês pudessem ler, né, com bastante carinho, com bastante cuidado, todas essas informações que são colocadas aqui em debate. Eu trouxe uma outra procuração para que vocês vissem, né, que foi criada por um aluno meu, ó, muito parecida com aquela, né, sobre as premissas do Design Law. A Morgana pode fazer procuração rosinha, com cores, com não sei o quê, aí essas questões o direito não se imiscui, né? Eu vou mostrar para vocês que às vezes tem sentença que são prolatadas em verso em prosa. Eu só acho que fazer petições iniciais em forma de história em quadrinhos perigosa, mas já vi também, vou trazer aqui para vocês verem. Só acho perigoso usar essa técnica, porque pode também causar uma desvirtuação de compreensão do próprio juiz em relação ao problema, né? Ao menos não utilizou palavras de baixo calão, como os anteriores exemplos. Pois é, Wellington, isso você tem razão, mas também eu fico bastante preocupada, né? Preocupada com essa questão, né, que transforma o direito em qualquer coisa. Eu não sei se vocês estão vendo, aqui também, ó, o próprio sistema de justiça já começa a utilizar o design law. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vocês estão vendo, ó. O próprio direito já começa, tá vendo? Os tribunais de justiça já começam a utilizar as técnicas de design law, justamente para aquelas pessoas que têm um baixo letramento, baixa compreensão, né? A oportunidade de reconhecer, ó, como que se deve fazer uma leitura de um documento técnico jurídico. Eu acho isso importantíssimo, acho muito bacana. Bom, nas aulas futuras a gente vai falar um pouco mais sobre contrato de honorários e, naturalmente, vamos tocar mais uma vez nesse ponto tematizante que é a procuração. Claudinei está falando, o TJ de Rondônia está preocupado com a questão da linguagem simples. O despacho inicial das MPU são bem intuitivos, com design diferenciado. É, assim, As eu só... medidas protetivas, doutora ou professora, quando tem medida protetiva de urgência, ao menos Ah, as varas da violência doméstica, elas são bem assim, igual essa que tá na tela aí. É, aham. para a vítima, para o autor, para o. Ah, no caso, o cara que bateu na mulher, aí bem certinho, assim, os quadrinhos, bem bonitinho. Ah, tá, mas é uma preocupação voltada para o bem fazer, né? E isso, exatamente, para que se entenda exatamente o que está dizendo, para que fique Ah, bem certinho. É mais ah, ou menos igual essa que está na tela aí, bem diferenciada, não é aquele texto corrido que você lê e não consegue entender o que está lendo. Além da ah, linguagem também mais acessível para as pessoas.
Ai, que legal, achei muito bacana saber disso, Claudinei. Se você tiver algum exemplo, traz para gente poder, na aula Ah, que vem, sim. tomar conhecimento, né? Porque é É, sempre muito bom, né? Conhecer as boas práticas dos outros tribunais. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente lida com pessoas realmente, né, que têm um problema bastante grande com a interpretação e a questão, né, da escrita técnica, jurídica, que é uma escrita muito rebuscada. E aí, então, gente, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês no dia de hoje, nessa aula. A gente se encontra na semana que vem e eu vou trazendo sempre mais elementos para que a gente possa pensar e tragam também, se tiverem, compartilhem. É sempre muito bom, né? Dividir com vocês esses momentos em que a gente pode reconhecer cada vez mais as oportunidades de aprender. Obrigada, gente. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a semana que vem. Boa noite, gente.